Ortiz. A minha proposta hoje é falar sobre, o título que eu dei é Cinema na Sala de Aula, Diálogos Possíveis. Eu não poderia falar num evento sobre educação sem tocar na questão da leitura, né? Leitura no sentido mais amplo. A gente sabe que, quando falamos em texto, texto não é só o texto escrito, né? Lê-se o mundo, lê-se o céu, lê-se pegadas deixadas na areia, lê-se imagens. Então, na realidade, a gente entende, quando eu falo a gente, né, os profissionais de educação, principalmente aqueles que atuam na minha área, né, que é a área de letras, que a leitura é instrumento de ferramenta de constituição de cidadania. Ou seja, não acredito que haja um cidadão que possa exercer sua cidadania na sua plenitude sem que ele tenha a ferramenta da leitura, porque ele está alijado do mundo na medida em que ele não consegue ler esse mundo. Ou seja, a notícia de jornal, uma imagem, um próprio texto, no sentido mais amplo, para ele não tem significado na medida em que falta a ele, né, uma formação como leitor. No sentido da formação de leitor, o desafio que eu trago aqui é justamente a imagem, né? Nós somos bombardeados por imagens todos os dias. A imagem faz parte do nosso cotidiano já há um certo tempo, não é de hoje, né? O homem sempre teve uma relação muito forte com a imagem, não precisa nem saber, né? Sempre desenhamos desde as cavernas. No entanto, não é porque a imagem está no nosso cotidiano que nós temos a habilidade para ler essas imagens. Isso é uma ingenuidade de nossa parte. Então, quando a gente traz, por exemplo, o cinema para a sala de aula, o filme, né, é o tipo do subterfúgio que às vezes é mal usado nas escolas. O professor faltou, você leva o aluno para a sala de audiovisual, passa um filminho, porque aí você tapa aquele buraco. Então, hoje o cinema funciona mais ou menos como funcionava a redação, que é outro mal que a gente faz também, a produção de texto. Faltou, manda o aluno fazer uma redaçãozinha. O aluno fez alguma coisa errada, manda fazer uma redação. E a gente está, com isso, tirando do aluno o prazer que ele possa ter em ver um filme ou até escrever um texto. Ora, como qualquer leitura, é necessário que você dê ferramentas para essa pessoa fazer a leitura de determinada coisa. E a imagem é a mesma coisa, né? Você não pode levar uma turma para um museu. Vamos levar a turma para um museu, ah, que maravilha. Agora todo mundo está indo a museus, levamos toda uma turma do primeiro ano do Estado para ver a exposição, seja lá qual for. Se você não habilitar o seu aluno para ele perceber o que se lê numa imagem, é claro que a visita é sempre produtiva, mas não será produtivo o suficiente. Então, a minha proposta aqui, na realidade, é de uma dinâmica, de uma metodologia que eu tenho feito, desenvolvido na minha sala de aula, aqui na graduação, e tem surtido efeito. Quer dizer, os alunos têm comentado, né, vão ver filmes e começam a mostrar, a gente chama de educação imagética, né? Quer dizer, o cinema está no nosso cotidiano, todo mundo baixa filme, vê, mas ver com olhos de ver, né? Merleau-Ponty, o filósofo francês, diz que o mundo tem um véu. Entre você e o mundo, você tem que tirar esse véu. E tirar esse véu, como se tira esse véu? A partir, obviamente, do conhecimento, né, da pesquisa, do acesso ao mundo através da racionalidade, enfim. Então, eu vou começar aqui passando... Eu peço desculpas para quem já viu essa minha explicação. Eu sei que algumas pessoas aqui já viram. É o trailer, na verdade, não é nem o trailer, é a introdução, a abertura do filme Tropa de Elite, que até vai dialogar com uma série de outras falas, né, que nós ouvimos aqui, na medida em que o filme fala de assuntos, né, como drogas e tráfico, etc. Então, o que eu vou fazer aqui, na realidade, é a dinâmica que eu faço com os alunos, numa perspectiva dedutiva, né? Ou seja, eu procuro que eles me tragam, obviamente, aquilo que eles viram, porque a imagem é algo muito íntimo do aluno, no entanto, a gente tem que construir com ele o significado dessa imagem. Então, eu vou pedir que vocês passem, por favor, a abertura do Tropa de Elite. O meu Brasil é um país tropical, a terra do funk, a terra do carnaval. Mas o meu Rio de Janeiro é o cartão postal. Mas eu vou falar de um problema nacional. Nesse país todo mundo sabe falar que favela é perigosa, é lugar ruim de se morar. Mas ela é muito criticada por toda a sociedade. Mas existe violência em todo canto da cidade. Vem Deus, DJ! Vai lá,
minha cidade tem mais de 700 favelas. Quase todas dominadas por traficantes armados até os dentes. É bem simples, né? Por que será que os créditos com o nome dos atores está na cor vermelha? E aí, é claro que eles trazem, né? O vermelho lembra o sangue, o vermelho é a atenção. E a gente vai trabalhando os elementos que compõem, né, o filme. Por exemplo, a montagem. Né? A montagem é a trilha sonora. Então, essa montagem ela é feita no ritmo do funk que abre o filme. Se vocês perceberem, né, a imagem ela é colocada, papá, papá. Então, aquela montagem ela vai obedecendo a esse ritmo do funk. Outra coisa que a gente começa a falar com os alunos também, a gente procura, claro, eles sempre trazendo para a gente, é a questão do ritmo, da fragmentação. Né? Há uma série de... Essa abertura funciona quase como um pré-filme. Né? Quer dizer, você tem todos os elementos do Tropa de Elite na abertura. Você tem o símbolo do bop, você tem o baile funk, você tem a ação e, ao mesmo tempo, pequenos recortes fragmentados, né, daquilo que vai ser desenvolvido, inclusive algumas cenas que vão aparecer, né, no filme, enfim, lá na frente. Ora, essa fragmentação ela é compatível com o conteúdo do filme. Não tem como um diretor, como José Padilha, fazer um filme em 2008, 2009, numa sequência, numa montagem, obedecendo a um ritmo que não é o ritmo da contemporaneidade. Então, uma das questões, uma das qualidades desse filme é justamente atender, né, por isso que ele fez tanto sucesso, claro que são várias as razões, mas é justamente dar ao público uma realidade que ele conhece num ritmo também compatível com aquela realidade que ele está mostrando. Eu poderia fazer um filme com outro ritmo, com uma câmera que a gente chama menos nervosa, e talvez não tivesse essa aceitação. Né? Outra questão que a gente trabalha é a narrativa em primeira pessoa. Né? A gente, quando fala em narrativa, não é só o texto, não é só o texto literário. Em cinema há narrador, sim, 2 narradores no mínimo. Um narrador no cinema é a câmera, né? Em que o diretor coloca no lugar que ele quer, porque ele quer dar determinado efeito, contar a história de determinado ângulo. Então, a gente tem uma certa ilusão de que, quem é que conta a história? Quem conta a história é a câmera, e essa câmera é o olho do diretor. No entanto, também há outras formas de narrar. Né? Nesse filme, especificamente, há uma narração em primeira pessoa, feita pelo personagem principal, que é o Capitão Nascimento. Essa narração foi feita pós-filme, ou seja, há uma versão do filme em que essa narração não aparece, que é aquela que foi para os camelôs, né, pirata. Depois sentiu-se a necessidade de fazer essa narração. Essa narração ela é fundamental, porque ela estabelece entre esse personagem principal, que é feito pelo Wagner Moura, e o telespectador, um vínculo absolutamente necessário para a argumentação que se quer desenvolver. Ou seja, quando ele chama o espectador de parceiro, né, companheiro, na minha cidade, companheiro, parceiro, você vai ver só, é mais ou menos, né, a mesma técnica que fazia Machado de Assis, né, quando chama a leitora para o texto. Então, você pode trazer, por exemplo, um autor como Machado de Assis, que as pessoas, quando você fala Machado, as pessoas têm a mesma sensação quando o dentista diz para você que você vai ter um tratamento de canal, né, e, na realidade, não é isso. Né? Machado não tem nada a ver, não dói, é gostoso, é irônico, é divertido e é moderno. Então, você talvez fazendo essa junção, né, do narrador Capitão Nascimento com o narrador Machado, você tem outras possibilidades de trazer um texto considerado difícil, né, para um público como os nossos alunos de graduação, que talvez não tenham tido um contato com Machado de outra forma. Na sequência, eu quero passar o trailer do Cidade de Deus, outro filme brasileiro. Eu procurei trabalhar filmes brasileiros, né, óbvio. Filme premiado, Fernando Meirelles e de Kátia Lunes, direção deles. E eu queria trabalhar agora a questão da fotografia, então eu vou pedir que vocês, por favor, passem o trailer. Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Só que o destino me colocou aqui. E na Cidade de Deus, a galinha fugiu! Pega a galinha aí, rapaz! Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Naquele tempo, eu pensava que os caras do trio Ternura eram os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. O que foi, cabelinha? Que meu coração te escolheu, moro? Vira pro barra! Mas alguém roubou o lugar deles. Meu nome é Zé Pequeno, porra. O Zé Pequeno sempre quis ser o dono da Cidade de Deus. Já o Bené só pensava em curtir a vida. Dei playboy, a gente vai dar um ataque lá na boca do cenoura, valeu? Preciso da namorada, Zé. O bicho tá pegando, minha gente! Todo mundo quietinho! Sai, sai! Oh!
formar com nós aqui, senão tu tá morto. Aí pintou uma galinha. Agora sim nós estamos começando a brincar. E a Cidade de Deus virou Por notícia. sua causa, eu vou morrer porque você roubou as minhas fotos. Calma, como é seu nome? Como é que é teu nome? Como é que é o seu nome? Fica pé. Ô, Angélica, eu tava louco pra perder a virgindade com ela. Tira uma foto nossa aí. Se você trouxer essas fotos, a gente compra. Bom, esse é um dos trailers de Cidade de Deus. Não sei se vocês sabem que existem trailers, foram feitos vários trailers, né? Um para Cannes, um para Hollywood, um para o Brasil. Então, existe até uma tese, aliás, uma dissertação de mestrado defendida na UF, em que o aluno vai analisar os trailers diferentes feitos para públicos diferentes. Aqui na SWAN, na minha turma de pós, eu trabalhei os cartazes, né? Então, a gente pegou os vários cartazes, é muito interessante, porque, por exemplo, o cartaz americano é a cena da Alice Braga com o Buscapé na praia. O cartaz francês já mostra o Zé Pequeno, né, ali com a arma, menino ainda. Então, no Brasil, não. No Brasil já era a mesma Cidade, Deus e tal. Às vezes o título está maior, às vezes a imagem é maior, as cores mudam, né? No cartaz americano trabalha mais a cor do trópicos mesmo, né? Então é a praia, é o amarelo, é o sol. No cartaz francês, não. Então, é muito interessante essa questão de... É o mesmo produto, mas ele é trabalhado de forma diferente, porque os públicos são variados, é claro. O que eu procurei fazer com esse trailer, com os alunos, obviamente, trabalhar a questão, como eu disse, da fotografia. Eu poderia trabalhar 500 mil coisas, porque o filme é riquíssimo. E aí nós fomos vendo, e depois a gente pediu para os alunos darem um retorno, né, como é que, primeiro, a gente deu a ferramenta para ele, ou seja, existe alguém chamado diretor de fotografia, né, e esse diretor de fotografia, junto com o diretor, vai decidir, né, que cores ele vai dar, né, qual é a gama de cor que ele vai trabalhar. Como isso não é meu, não, isso é uma tese que é defendida na UF também, um aluno que vai, um professor que vai analisar essa questão das cores nas 3 décadas que se passa o filme, né? Então, você tem os anos 60, vocês viram aí, né, ainda é um tempo mais idílico, então trabalha-se com as cores mais quentes, tem ali o campo de futebol de terra batida, né, então a predominância aí dos terrosos, né, dos tons terrosos. Na década de 70, quando a droga começa a chegar na comunidade, o diretor de fotografia, que é o César Charlone, ele já vai tirando um pouco a cor e vai trabalhando com os tons frios, né? Ele vai trabalhando com os azuis, com os cinzas. E na década de 80, quando é o auge, né, do tráfico, ele vai tirando a cor. Você pode perceber que é quase um filme preto e branco. Não é preto e branco, mas a predominância é dos cinzas, basicamente. Outra questão interessante é o uso da câmera, é a fragmentação, mais uma vez, né, um filme moderno, contemporâneo, como se não houvesse a possibilidade de você dar conta daquela realidade. Então, o Fernando Meirelles ele corta a tela, às vezes, divide em 2, divide até em 3, e a história é contada nas 2 partes da tela ao mesmo tempo. Isso requer do espectador, é o filme que a gente diz, né, que faz que o espectador realmente construa o significado. O Humberto Eco tem uma frase que eu gosto muito: o texto literário é uma máquina preguiçosa que precisa do leitor para que ela funcione. Então, tem certos filmes que não precisam de nenhum leitor para fazê-la funcionar, né? Filmes de entretenimento, enfim, que também são ótimos, a gente gosta muito. No entanto, filmes como esse exigem que o espectador, por exemplo, ele vai ter que escolher, ele vai olhar mais para o lado de cá ou para o lado de lá. Quer dizer, tem uma cena, o Matheus Nascimento está chegando a um lugar e na outra metade da tela está se mostrando o que está acontecendo em outro espaço naquele mesmo tempo, porque o tempo é múltiplo, quer dizer, as ações não são assim como o cinema tradicional mostra. Fulaninha está aqui, fulaninho está ali. Não, fulaninho está aqui e fulaninho está lá ao mesmo tempo. Então, isso gera no espectador uma certa até angústia, mas isso justamente é o que o diretor quer. Meu filho, a realidade é essa. Vai lá, leia como você puder, né? A questão da fotografia, a questão do narrador, mais uma vez, né? Um narrador em primeira pessoa.
estabelecendo esse contato com o espectador, e uma mudança muito significativa no sentido do personagem principal. No livro, não esquecer que isso é um livro de Paulo Lins, né, em que o personagem narrador é um jornalista, e aí o Fernando Meirelles, metalinguisticamente, troca de jornalista para fotógrafo, obviamente, né, muito mais compatível com o cinema. Ele é aquele que vai fotografar cinema e imagem, então está feita aí a metalinguagem. Eu vou fechar com Psicose, a famosa cena do banheiro, para trabalhar a trilha sonora. Esse filme é de Hitchcock, né, de 1960. Ele teve um remake, sobre o qual nem vou falar, porque, para mim, eu nem considero esse remake tão ruim que é. O filme é de muito embora o diretor seja maravilhoso, que é o Gus Van Sant, mas, enfim. O que a gente trabalhou com esse filme, né, principalmente agora na turma de pós mesmo, é a questão da trilha sonora. A trilha sonora, a gente explica para o aluno que existem 3 camadas sonoras no filme, né? A camada sonora mais óbvia, que são os diálogos, os sons e ruídos, e a trilha sonora. Então, a trilha, ela, na realidade, é uma 3ª camada sonora dentro, né, do filme. E aqui o Hitchcock pediu para o Bernard Herrmann fazer a trilha. E o Herrmann ficou pensando, como é que eu faço? Que instrumentos que eu vou usar? Ele optou pelo violino, o violino sincopado, né? Você pode reparar que não tem nada além desses violinos, e isso é uma metáfora. Quer dizer, essa personagem, ela cometeu um crime, ela roubou o dinheiro do chefe, enfim, ela foge. E tem toda uma ideia dessa água, né? Ela está no carro, chove, ela para nesse hotel, no Bates Motel, e essa água seria uma certa purificação. Eu cortei um pouco a cena do banho, né, porque eu estou aqui chegando ao meu final, mas tem toda essa purificação que é quebrada com a chegada, né, do personagem principal. E aí a gente mostra para o aluno que há 3 cortes, né? Ela é cortada pela faca, né, do Anthony Hopkins lá. Ela é cortada pela transversalidade dos pingos da água. Ela é cortada pela montagem do filme, porque o filme é fragmentado, e ela é cortada por esses acordes de violino. Então, são vários cortes. Agora, isso o aluno só percebe essa riqueza. E por que Hitchcock é Hitchcock? A gente não fala, Hitchcock. Por que a gente fala desses grandes artistas? Não é só uma assinatura, tem toda uma construção de uma imagem. Então, quanta coisa que não aconteceu, eu não passei nem 1 minuto aqui de Psicose. Isso, numa cena de 1 minuto, você tem toda essa gama de significado. Então, é isso que a gente quer que o nosso aluno perceba, né? Quer dizer, a multiplicidade e que atribua sentido, porque não adianta nada você mostrar uma cena com tanta informação se ele não tiver ferramentas para ler essas informações. E, então, era essa a minha, as ideias que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada.